Papo sobre coluna, e aí eu já estou mais uma vez alinhando aqui minha postura, porque senão o doutor vai reclamar aqui para mim. Já estamos aqui com o Marcos Wagner, ele também é fisioterapeuta, viu, Cé? E vai continuar falando sobre esse assunto, questão da coluna, situações importantes que podem ser evitadas, né? Eu queria saber, doutor Wagner, bom dia, seja bem-vindo. Quais são os sinais de alerta que indicam que essa dor lombar deixou de ser alguma coisa pontual e que podem realmente devem realmente suscitar a pessoa a procurar um especialista? Bom dia. Bom dia, perfeito. Muito bom estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouquinho sobre conhecimento, né? E sendo que conhecimento já é uma das formas de tratamento em relação à dor lombar também. Ou seja, é um espaço muito importante, né, que nós estamos aqui para compartilhar um pouco sobre esse conhecimento em nossa área em relação também ao pessoal que assiste, os que acompanham o programa de vocês. Desde já, muito obrigado pelo espaço. Pois bem, a dor lombar, na maioria das vezes, ela começa de uma forma pontual. Ou seja, começa aquela dorzinha lá no meio das costas e essa dor, ela começa a se tornar um ponto de atenção quando essa dor começa a se afastar. É o que a gente fala. Essa dor, ela começa a incomodar lá na parte do glúteo, na parte do bumbum. Depois começa a descer lá para a parte de trás da perna. Isso significa que esse problema está se agravando e precisa de uma atenção maior. Ou seja, quanto mais distante essa dor for, essa dor caminhar, isso significa que esse problema tende a estar pior, tende a ter uma compressão maior na coluna, que está ocasionando essa sintomatologia mais apurada, né? Piorada. Ao longo da vida do ser humano, é normal essa dor acontecer ou toda vez que ela acontece é um problema que é necessário procurar um especialista? A maioria das vezes as pessoas pensam que essa dor ela vai ter uma causa específica, mas alguns estudos científicos falam que a cada 10 pessoas, no mínimo 80% dessas 10 pessoas, ou seja, 8 de 10 durante a sua vida vai ter uma crise de dor lombar. É uma coisa que é bem comum de acontecer. Sim. O que vai acontecer na maioria das vezes é que algumas pessoas elas têm uma cronicidade. Essa dor ela começa a ser uma dor que vai permanecer naquela pessoa e vai ficar incomodando durante sua vida inteira. Por isso que é importante, quando a pessoa sentir algum desconforto, alguma dor, passar por uma avaliação, verificar, no caso, o que o profissional especializado vai falar sobre aquilo, para que assim a pessoa possa ter uma melhora e não ter um agravamento desse desconforto. Doutor Marcos, geralmente a Rafaela falou sobre a questão da hérnia de disco. Sim. É uma dúvida minha. As pessoas nascem com hérnia de disco. Algumas pessoas têm uma maior predisposição ao longo da vida para terem hérnia de disco e mais. Todo caso tem que ser operado? Quando nós falamos sobre hérnia de disco, nós precisamos entender o que danado é esse disco, né? Isso. Boa. Esse disco... Sempre tive curiosidade disso também. Pois é, ele serve como um amortecedor da nossa coluna. Ou seja, na nossa coluna nós temos o famoso espinhaço, né? Falando no popular. Esse espinhaço ele é formado por vértebras, que são ossos. Ou seja, quando a gente pressiona lá nas nossas costas, a gente vai sentir que tem umas pontinhas. Essas pontinhas são essas vértebras. Entre uma vértebra e outra, nós temos uma estrutura que é chamada de disco intervertebral. Esse disco ele serve para amortecer. Por quê? Se a gente ficar batendo duas estruturas rígidas, o que é que acontece? Começa a haver desgaste. Isso. Ou seja, E provavelmente dor também, né? Justamente, é igual o ditado, né? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. Se duas estruturas, se a gente ficar passando uma pedra na outra, vai acontecer um desgaste. É a mesma coisa que pode acontecer nos nossos ossos. Se ficar tendo atrito, tendo esse contato entre um e outro, isso vai gerar desgaste, vai gerar dor, vai gerar inflamação. Esse disco, portanto, ele tem a função de amortecer, fazer com que esses ossos não tenham atrito e, consequentemente, não apareça esses desconfortos. Na maioria das vezes, esse disco intervertebral, por algumas funções genéticas, né, a pessoa já pode ter algum tipo de predisposição, ele vai desidratando de uma forma rápida, certo? Porque esse disco, para que ele consiga amortecer o impacto, ele precisa estar úmido, precisa ter líquido. Essa desidratação discal, portanto, é um dos fatores que faz com que esse disco vá reduzindo o espaço e, consequentemente, piore a sua função, que é a função de amortecer o impacto
em nossa coluna. E a hérnia de disco seria o quê? Seria quando esse disco ele começa a ser pressionado de uma forma tão intensa que ele começa a sair, a acontecer o que a gente chama de extrusão. A extrusão, para a gente colocar de uma forma mais simples, quando a gente pega aquele sanduíche que tem um recheio mais cremoso, né? Se a gente apertar, o que é que vai acontecer com aquele recheio? Sair. Vai sair. Vai estufar, né? No famoso nordestino, né? No nosso sim. linguajar. Se ele estufa, o problema é que por trás da nossa coluna tem um espaçozinho que é chamado de canal medular, que é por onde passam os nervos. O famoso nervo ciático, né, que vai descer para as pernas. A gente tem o plexo braquial, que são os nervos que descem para os braços. Portanto, se uma pessoa tem uma hérnia de disco, por exemplo, na parte cervical, na parte do pescoço, pode acontecer a extrusão desse líquido e bater nesse nervo que desce para o braço. Aí a pessoa pode sentir aquele sintoma de dor descendo para o braço ou de uma dor descendo para a perna, caso se trate da coluna lombar, né? O que é a parte que nós estamos falando no momento. Agora, porque eles começam a conversar e as É um dúvidas... outro assunto que as dá dúvidas muito pano de pra nós, manga, que velho. não Entramos temos, em né, hérnia o de domínio. disco agora. Eu já tô com as duas perguntas para fazer aqui. E quando opera, faz o quê? Coloca o quê? Isso. Geralmente, quando faz uma cirurgia, essa cirurgia é chamada de artrodese. Na cirurgia é feito uma estabilização, ou seja, a gente comentou agora há pouco que esse disco ele serve para amortecer, né? Tem um espaço entre uma vértebra e outra. Geralmente esse disco ele já foi tão desgastado, tão sofrido ali com aquela sobrecarga, que é necessário que o médico vá lá e coloque uma haste, um pino lá na coluna que vai estabilizar aquela vértebra. A cirurgia só é feita realmente em último caso, quando a pessoa já passou por todos os processos de tratamento conservador, que nós chamamos, né, que são tratamentos não invasivos, e quando não vê que tem mais solução ali para aquela situação, aí vai para a cirurgia. Por quê? Cirurgia de coluna é algo muito complexo, porque vai ter acesso ao sistema nervoso, né, esses nervos que eu falei que mandam as informações para a perna, para os braços. E outro ponto muito relevante é que depois da cirurgia, de certa forma, o paciente vai ficar com a limitação. Já pensou? 2 hastes, 2 pinos estabilizando ali a coluna. Não é a mesma coisa daquele gelzinho ali, né? Fazendo... Justamente. Nunca vai ser o padrão de fábrica, né? O padrão de fábrica, que é como nós nascemos, é o essencial. É o top. Isso. Precisamos ir para o intervalo, mas vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo e a gente volta ainda com eles para fechar aqui esse bate-papo, né? E eu tenho uma pergunta ainda sobre hérnia de disco, mas como já estamos no horário, vamos deixar para o próximo bloco. 8h20